Olá, estamos ao vivo na New Trade TV, direto da BAD 2013 Fortaleza, no estúdio da EBC Editora, no Centro de Eventos do Ceará. E vamos conversar agora com Alessandro De Simone, advogado e sócio da De Simone Blancos e também advogado da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Alessandro De Simone vai nos contar um pouco sobre o que é a Lei do Motorista Profissional 12.619/2012 e de que maneira ela impacta no setor atacadista distribuidor e na cadeia de abastecimento. Alessandro, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Quero saber um pouquinho dessa lei do motorista profissional, de que maneira ela impacta no setor atacadista distribuidor e na cadeia de abastecimento. Bem, boa noite, prazer estar aqui contigo e obrigado pelo convite da EBC para participar. Bem, a lei do motorista profissional é extremamente relevante para o setor atacadista e distribuidor. A ABAD, enquanto entidade representativa do setor, tem uma opinião contrária a essa legislação. Primeiro motivo, porque a lei foi aprovada de uma maneira extremamente abrupta, sem a participação dos diversos mecanismos da sociedade, né, e as várias players da cadeia, como ao setor de atacado e distribuidor. Então, uma lei costurada entre uma entidade específica e o governo federal, portanto, os demais se sentiram prejudicados. Tanto é que diversas manifestações de motoristas, manifestações de entidades representativas das empresas de transporte, logística, de atacado, indústria, e a sociedade como um todo se mobilizou contrária a essa legislação. Né? Então, é notório que ela precisa, de fato, de um debate maior. O segundo grande motivador é que ela trouxe um aumento de custo para todos que se utilizam do transporte, né? Sem que isso pudesse permitir que as empresas e a sociedade tivessem um tempo razoável, um prazo para se adaptar a esse novo aumento. A gente sabe o exemplo clássico do setor de agronegócio no Brasil, que é um setor extremamente importante, porque o Brasil exporta commodity. A produção desse ano foi recorde. Só que em diversas matérias a gente viu que não tinha como escoar a produção, porque todos os meios logísticos não permitiam que a produção fosse escoada. Então, você veja, e o produto brasileiro que chegava competitivo há anos atrás, hoje já não chega com preço tão competitivo. Então, a gente tem um problema de logística e tem um problema de aumento de custo que impacta na venda dessas commodities. Eu acho que o terceiro grande motivador é a questão da burocracia que essa legislação trouxe. Né? Por que isso? Porque a profissão de motorista sempre foi uma profissão que não tinha controle por parte das empresas. Né? O motorista, ele é uma profissão que está na rua, né? Ou seja, ele não tem um controle externo de jornada, do quanto tempo ele está dirigindo. E a legislação, o intuito dela, que era muito positivo, que era a questão da segurança, né, nas estradas brasileiras, e esse motivo, a ABAD, com certeza é favorável a ele, a gente apoia esse motivo, mas não da maneira com que a legislação foi construída. Então, o princípio basilar dessa legislação, a gente apoia, mas a nossa contestação é em relação a maneira como foi feita. Então, o motorista antigamente não tinha controle de jornada, e era uma relação que ficava negociada entre motorista e empresa. Agora, com a legislação, procurou-se estabelecer como é que vai ser a jornada do motorista. Né? Só que essa jornada do motorista, inicialmente, a legislação que foi aprovada, ela veio de 8 horas, ele pode dirigir 8 horas, e mais 2 horas extras. E com todos os demais descansos, tempo de espera. Se o motorista, por exemplo, parar num pequeno varejista e ficar 4 horas para descarregar, ele vai receber por essas 4 horas que ele ficou parado. Né? Então se estabeleceu um controle de jornada que era algo que não existia na lei. Então essa acho que foi o grande motivador por trás da legislação. E o controle de jornada veio porque precisava ter um pouco mais de segurança nas estradas. Então não vamos deixar o motorista dirigir 10, 12, 15 horas, tomar os remédios ou as drogas que eles tomavam para poder dirigir. Vamos controlar um pouco melhor isso. Sem dúvida que é um princípio importante, mas faltou combinar essa regra com as demais
entidades que deveriam participar dessa negociação toda. Entendi. Agora você falou que aumenta a burocracia. Em qual aspecto? O que as entidades de classe, como a BAD e outras de transportadoras, qual o posicionamento delas com relação para resolver essa questão das 8 horas, para o motorista não ter que descansar, ou resolver essa questão e não aumentar o custo logístico? Tem uma coisa importante que no primeiro projeto de lei que deveria ser aprovado e no final não foi porque a presidente Dilma vetou, existiu uma contrapartida do governo federal de investimentos por parte do governo federal para que a lei pudesse ser aplicada a 100%. Que tipo de investimento? Por exemplo, investimento nos pontos de parada. O motorista dirigiu 8 horas, ele é obrigado a parar, ok, ele vai parar onde? Os postos de combustível, que é onde os motoristas paravam, estão cobrando dos motoristas para que eles possam parar, porque eles precisam cumprir a lei agora, e o motorista quer repassar essa condição para as empresas que contratam o serviço de transporte deles. Então a contrapartida do governo acabou não vindo em momento algum, e era uma contrapartida importante, né? A questão da burocracia e da jornada é que ele exige que as empresas façam um extremo controle dessa jornada de trabalho, né? E aí começam as dificuldades de como fazer. Então, imagina que um caminhoneiro ele saia de uma empresa atacadista distribuidora, ele vai fazer 12 entregas durante o dia. Se na primeira entrega ele vai entregar e o pequeno varejista, o médio varejista, deixa ele esperando 3, 4 horas, quer dizer, ele dirigiu 1 hora até a empresa, o cliente que vai ser entregue a mercadoria, portanto ele teria mais 7 horas ainda para poder dirigir, só que ele fica 4 esperando para descarregar. E esse tempo que ele fica esperando para descarregar, pela legislação, ele é cobrado em 30% a mais do que a hora normal. Então, as empresas, elas estão pagando pela ineficiência do sistema. Entendi. Né, como um todo. E esse controle é um controle difícil, porque você precisa implantar ou controles físicos, né, uma papeleta, controle de hora, e aí você precisa acreditar no motorista, ou você vai ter que fazer investimentos em tecnologia para poder controlar o motorista, se o caminhão está parado, aonde está parado, você precisa de gente dentro da empresa para fazer o controle da jornada. A legislação exige que o motorista descanse 11 horas por dia. Então, que é uma coisa também que não é prática nos outros países, né? Ou seja, a gente mesmo, como executivos, como profissionais, nem a gente descansa 11 horas por dia. Às vezes você dorme 8 horas por dia e ou menos, já é suficiente ou menos. Né? Então, óbvio, tem que se ter cuidado com a segurança, mas de uma maneira que na prática ainda a atividade seja benéfica para a cadeia como um todo e permita que quem tome esse serviço também continue se aproveitando dele e tomando esse serviço. E o que as empresas estão fazendo com relação a essa lei, Alessandro? Bom, o que eu brinco, né, e digo a respeito disso é que a primeira coisa que resta para a gente fazer e a primeira coisa que tem que ser feita é o famoso jus esperneante, o nosso direito de espernear. Então acho que é isso que a gente tem que fazer e o que foi feito. A BAD, ela inicialmente discutiu o assunto dentro da entidade, discutiu no Comitê Agenda Política. Depois disso, a gente provocou alguns deputados federais da nossa bancada e formou-se no Congresso, não só pela voz da BAD, mas pela voz de tantas outras entidades, uma comissão especial para trabalhar uma nova alteração a essa legislação, tentando conciliar os interesses do Ministério Público, do Governo Federal e o interesse de outras entidades. E isso foi a primeira grande iniciativa. Esse trabalho dessa comissão especial terminou no mês passado e essa comissão especial propôs um projeto de lei. Então, a autoria do projeto de lei é desta comissão especial da Câmara dos Deputados e esse projeto de lei, se eu não estou enganado, 5947, o número dele de 2013, agora inicia-se o seu trâmite normal nas comissões e a gente espera que ele de fato seja aprovado. Ainda não é o projeto dos sonhos, mas ele traz algumas flexibilizações a essa legislação. Quais são as uma delas, por exemplo, é relativa à jornada. Então, eles permitiram que a jornada fosse estendida por mais 4 horas. Então, eu posso trabalhar 8 horas dirigindo, mais 4 agora com essa alteração da lei. Então, são 10 horas por dia dirigindo. O tempo de descanso, que obrigatoriamente era 11 horas,
ele pode ser de 8 horas desde que ininterrupto. Então são mais 3 horas que se ganha em produtividade. Outra coisa muito importante é que todas as empresas remuneravam os motoristas comissionando, ou por produtividade, ou por tempo de viagem. E na legislação original isso foi proibido. Agora, com essa alteração, isso volta. Então eu posso comissionar, eu posso aumentar a remuneração se ele fizer uma viagem no menor tempo. Isso não significa pôr em risco a vida, porque eu posso comprar um carro que vá a 300 km por hora, mas eu tenho que respeitar a velocidade máxima da estrada onde eu estou trafegando. Então, não é porque o carro vai a 300 que eu vou dirigir a 300. Vou dirigir a 120, a 80. E a mesma coisa com o motorista. Né? Então, com certeza, com esse tempo maior de direção e um pouco menor de descanso, isso deve melhorar a questão da produtividade. Eu diria que esses são os 2, 3 maiores avanços aí da legislação. Ou seja, na opinião de vocês, de todas as associações de classe, essa lei ela pune as empresas e os empresários e dificulta a logística de transporte no país, seria isso? Com certeza. É uma legislação que ela nasce cheia de resistências. Nem os próprios motoristas aceitaram essa legislação, tanto é que fizeram as paralisações, e agora ela merece de fato reforma. E a gente espera que pelo menos essa reforma, discutida nesses últimos 2, 3 meses, ela flexibilize um pouco essa legislação, e amenize os efeitos negativos dela. Porque de fato as empresas estão apanhando, sofrendo para poder cumprir a lei atualmente na íntegra. E quais são os próximos passos dessas novidades que você falou? Essa discussão, daí seria um adendo, uma alteração no projeto de lei, isso aí entraria em vigor quando? Então, agora o prazo é o trâmite do legislativo. Como o projeto de lei foi proposto na Câmara dos Deputados, ele tem que passar pelas comissões na Câmara dos Deputados e ser votado lá. De lá ele vai para o Senado, obrigatoriamente. Aí o Senado, se não fizer nenhuma alteração, vota o projeto no Senado. Se houver alguma alteração dos senadores, ele tem que retornar para a Câmara para aquela aprovação. Mas eu diria que, se houver vontade política e tem uma questão de urgência em aprovar essa modificação, me parece que até o final do ano é capaz que o projeto consiga caminhar e a gente virar o ano que vem com uma legislação um pouquinho mais flexível. Não é a perfeita, mas dentro do possível, eu acho que ela ameniza alguns efeitos do que a gente está vendo hoje. E tem um outro ponto importante, que o Ministério Público de vários estados, ele tem apertado as empresas atacadistas e distribuidores, obrigando elas a fazerem o famoso TAC, que é o termo de acordo de conduta. Por quê? Porque a empresa atacadista e distribuidora não consegue cumprir a legislação na íntegra por todas essas dificuldades que eu falei. Então o Ministério Público tem agido, óbvio, no papel dele para exigir o cumprimento da legislação, mas exigindo que a empresa se adeque no menor prazo possível. Então o setor de atacado e distribuição está pressionado, porque o Ministério Público nos estados tem pressionado a esses acordos para que possa se cumprir a legislação. Então nós temos o máximo interesse que esse projeto de lei seja aprovado rapidamente. Agora esse cerco, essa pressão que você falou do TAC, é só das empresas do setor atacado distribuidor ou relativo também às transportadoras, às empresas de logística, de operadores logísticos também? Não, com certeza as demais empresas. Eu diria as indústrias, os atacadistas, distribuidores, varejistas, todos na cadeia estão pressionados por essa legislação. Cada um tentando negociar com o seu tomador de serviço ou com o seu funcionário as melhores condições, mas as indústrias que contratam empresas transportadoras sofreram no ano passado 30% de aumento de custo. Ou os transportadores tentaram repassar esse custo. Muitos clientes não aceitaram. E ficou uma disputa, tanto é que o movimento ou o faturamento de empresas transportadoras de logística ano passado não foi tão significativo ou bom quanto nos anos anteriores. Além da questão do aspecto da economia, o outro grande motivador foi, de fato, a questão da lei do motorista, que afetou as empresas do segmento de transporte. Então, nossa expectativa é que até o final do ano a gente possa aprovar esse projeto de lei do jeito que ele está, e que a gente consiga flexibilizar um pouco os efeitos da legislação do motorista. Tá, João Alessandro, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado pela presença, pelo esclarecimento no assunto. Agora ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a lei do motorista e os avanços, as novidades
na área nesse sentido, os impactos nas empresas do setor atacadista, distribuidor e na cadeia de abastecimento. Fique ligado que em qualquer momento voltamos com novas entrevistas.